O milionário acompanha a virgem, que ninguém aceitou, e revela um segredo surpreendente. Marcelo sempre foi um mistério, que habitava sua mansão antiga, cercada por um imponente muro e rumores sussurrados. Deixavam escapar apenas sombras de seu passado e daquela fortuna obscura. No entanto, sua vida estava prestes a se entrelaçar de forma inesperada com a história de uma jovem chamada Helena, conhecida apenas como a Virgem que ninguém aceitou. Ela carregava um peso, uma marca de rejeição que a seguia onde quer que fosse. Helena, com seus olhos tristes e um sorriso que raramente aparecia, enfrentava as fofocas na pequena cidade. As pessoas a olhavam com desprezo, como se sua inocência fosse uma ofensa. Certa noite, após mais uma noite solitária, decidiu que não aguentaria mais. Então, ao ouvir sobre Marcelo, o homem que havia perdido a família em circunstâncias estranhas, viu uma pequena luz no fim do túnel. Poderia ele acolhê-la? Seria verdade que havia espaço em seu coração? Os destinos deles se cruzaram quando Helena, quase de forma acidental, chegou até a mansão de Marcelo. Era um lugar imponente, mas assustador, como se a própria casa guardasse segredos presos entre os azulejos antigos e a madeira rangente. Marcelo a recebeu com um olhar que misturava compaixão e curiosidade. O pico da civilização e o fundo do abismo conviviam lado a lado dentro dele. "Você pode ficar aqui, esqueça as fofocas", disse ele suavemente enquanto a conduzia à vasta sala da mansão. Mas à medida que Helena se acomodava, uma tensão invisível começou a se manifestar. Marcelo buscava protegê-la, mas um medo crescente pulsava em seu peito. Porque a história dele estava entrelaçada com a noite fatídica que havia condenado a família dela. Ao vasculhar memórias antigas, ele sabia que nada seria como antes. E mesmo em sua boa intenção, havia um pacto quebrado, um segredo que poderia despedaçar não apenas a nova vida de Helena, mas as chances de se tornarem uma família. Ambos se viam envolvidos em um jogo perigoso. Helena, agora curiosa, começou a procurar pistas sobre seu passado. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Cuidado com os que aparecem como luz, pois todos têm suas sombras. E Marcelo, atormentado pelo que sabia, se via coberto por uma rede de mentiras. Numa visita ao sótão da mansão, Helena encontrou uma caixa empoeirada. Dentro, uma carta antiga, amarelada pelo tempo. Seu coração disparou quando começou a ler. O legado é maior do que se pode imaginar. O que Marcelo esconde não é apenas sua riqueza, mas também a tragédia que uniu nossas famílias. O nó na garganta de Helena se apertou. Era uma revelação que poderia mudar tudo. Como poderia ele ser o guardião de seus próprios segredos e, ao mesmo tempo, oferecer proteção? E, ao mesmo tempo, o que mais poderia encontrar nas palavras no legado obscuro? Os olhos de Helena brilharam com uma mistura de determinação e receio. Ela estava prestes a descobrir se Marcelo era realmente quem dizia ser, e se eles poderiam enfrentar a tempestade que se aproximava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os olhos de Helena brilharam com uma mistura de determinação e receio. Ela estava prestes a descobrir se Marcelo era realmente quem dizia ser, e se eles poderiam enfrentar a tempestade que se aproximava. Mas antes que pudesse terminar de absorver. A revelação da carta, um barulho estrondoso cortou o ar, fazendo a mansão inteira estremecer. O som parecia vir do térreo, e um frio na barriga fez a jovem hesitar. Você ouviu isso? Perguntou ela, a voz trêmula. Marcelo palpitou. Seu rosto tornava-se pálido à medida que se aproximava da porta. O medo em seus olhos era inegável. Ele não queria que Helena conhecesse a verdade. Mas agora, com aquele ruído, tudo poderia mudar. O tremor soou novamente, e Helena, impulsionada pela curiosidade e pela adrenalina, correu na frente. Marcelo tentou impedi-la, mas foi tarde demais. Assim que chegaram ao hall de entrada, uma cena aterradora se apresentou diante deles. A porta de entrada havia sido arrombada, e um grupo de pessoas invadia a mansão. Eram homens de cara fechada com expressões ameaçadoras que deixavam claro que não vieram em busca de amizade. Marcelo, um deles gritou, sua voz soando como um trovão. Você não pode esconder para sempre. O coração de Helena disparou. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? A realidade ao redor pareceu parar por um breve instante, enquanto Marcelo tentava manter a calma. O que vocês querem? Sua voz estava tensa, mas firme. Oh, sabemos o que você fez. O homem que liderava avançou, causando um calafrio na espinha de Helena. Você não pode apenas deixar tudo no passado. Estamos aqui para acertar as contas. Ela se virou para Marcelo, que parecia prestes a desmoronar. O que você esconde? Ela sentia a urgência da verdade gritar dentro dela. Helena, não? Marcelo começou, mas a tensão se intensificou. O homem deu um passo à frente e, antes que qualquer um pudesse reagir, se virou e olhou diretamente para Helena, os olhos fulgurantes. E você, pequena virgem, é a chave para isso. Se você quiser saber a verdade, basta olhar para o passado. As palavras dele ressoaram na mente dela, como um eco que não a deixaria em paz. A visão do homem, junto com seu sorriso carregado de provocação, fez Helena sentir uma onda de confusão e urgência. Era como se uma porta estivesse se abrindo para um mundo que ela nunca imaginou que existisse. Quem você pensa que é? Helena gritou, mas sua voz estava cheia de incerteza. Marcelo, com uma expressão de total desespero, se interpunha entre ela e os homens que invadiam sua vida. A tensão aumentava, e antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, um tiro ecoou. O som reverberou pelo espaço e o corpo de Marcelo foi lançado para trás, como se tivesse sido atingido por um impacto brutal. Não! Helena gritou, seu coração parando. O homem que havia falado antes riu, um riso cruel e triunfante que rasgou o silêncio. Agora a verdade virá à tona, ele declarou, enquanto Marcelo caía, seus olhos se apagando lentamente. O desespero tomou conta de Helena, que se lançou em direção a ele. Tudo o que ela sabia e amava estava desmoronando à sua frente. No instante em que ela o segurou, uma tempestade de emoções a invadiu. Helplessness. Uma verdade não revelada se escondia nas profundezas das sombras, e agora o tempo estava contra ela. As respostas estavam ao seu alcance. Mas o preço poderia ser maior do que o esperado. Helena sentiu que a vida estava se revirando ao seu redor. O mundo que ela conhecia estava mudando para sempre. E agora, entre gritos e caos,
A única coisa que restava era a busca desesperada por respostas, enquanto a linha entre amor, dor e traição começava a se desfazer. Os olhos de Helena estavam cheios de desespero, enquanto ela segurava o corpo sem vida de Marcelo. A dor a consumia, e o mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, as paredes da mansão ecoando um silêncio sinistro, quebrado apenas pelo som distante de vozes ameaçadoras. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Quem eram aqueles homens? E por que alguém se atreveria a machucar Marcelo? Você vai pagar por isso, gritou um dos invasores, seus olhos fixos em Helena. O riso cruel do líder ecoou na sala, um som que cortava como uma faca. Enquanto isso, o corpo de Marcelo escorregou de seus braços, e Helena se viu arrastada de volta à realidade. Ela precisava se mover, agora. Mas onde? A mansão, que antes parecia uma fortaleza, agora se transformava em uma armadilha. Com o coração acelerado, ela olhou para os homens, que se preparavam para avançar. A única saída estava no corredor estreito à esquerda, mas parecia uma eternidade ao atravessá-lo. Helena! O grito de Marcelo ressoava em sua mente, um eco de dor e urgência. Ela hesitou, lembrando-se do olhar de compaixão que ele havia lhe oferecido, mas não poderia ficar ali. A verdade estava ao seu alcance, mas a fúria daqueles homens a cercava. Então, ela tomou coragem e correu. Os passos pesados dos invasores atrás dela ressoavam como um tambor macabro. Ela mal podia respirar enquanto passava por portas e corredores, seu corpo hesitante, mas determinada a encontrar uma saída. Ao alcançar o fundo do corredor, ela se deparou com uma porta que nunca havia visto antes. Com o coração na boca, Helena empurrou a porta. O que encontrou não foi um alívio, mas uma nova onda de surpresa. Um sótão. Mas não era um sótão qualquer. Estava repleto de coisas que ela nunca imaginaria. Livros antigos cobertos de poeira, móveis cobertos de lençóis brancos como fantasmas, e no centro uma antiga arca de madeira. Algo dentro dela a chamava, e sem hesitar, ela se aproximou. Mas antes que pudesse abrir a arca, um grito cortou o ar. Ela está aqui. Pegue-a. Era o líder, e a fúria em sua voz reverberou pelas paredes. Helena se virou a tempo de ver um dos homens, com a expressão de um predador, se aproximando. Ele levantou a mão e um frio percorreu sua espinha, como se a própria morte estivesse se aproximando. Nesse instante, uma luz ofuscante emanou da arca. Era como se o próprio passado estivesse afloreando, e o homem congelou em seu lugar, olhando para a fonte de luz. O brilho aumentou, e em meio ao caos, uma figura emergiu da arca. Uma mulher, de pele pálida e cabelos longos, com um olhar tão penetrante que parecia cortar através da escuridão. Chegou a hora de revelar a verdade. Ela declarou com uma voz que ecoava. Através do tempo. E está dentro dessa casa. Helena, você não sabe, mas seu destino está entrelaçado com o meu. O silêncio se instalou, e os homens hesitaram. Helena sentia seu coração acelerar. Quem era essa mulher? Por que ela parecia estar tão conectada com tudo isso? E mais importante, qual era a verdade que ela estava prestes a desvendar? Marcelo não era o que parece. A mulher continuou, seus olhos fixos em Helena. Toda essa riqueza, esse legado, começou numa noite de tragédia. E agora,
Você precisa decidir como quer prosseguir. As palavras dela estavam impregnadas de poder. Helena ficou paralisada. A história da mansão, seu próprio passado, tudo estava prestes a ser revelado. Mas enquanto a figura avançava, a tensão aumentava. Instintivamente ela recuou, e em um momento as luzes começaram a piscar, como se a casa estivesse viva. Helena girou entre as sombras e gritou: "O que você quer de mim?" O ar parecia pesado, a realidade prestes a desmoronar. Mas a mulher, com um sorriso enigmático, murmurou: "A verdade não é apenas uma revelação, é uma escolha." O presente e o passado colidiam, e enquanto os homens continuavam a se aproximar, o chão sob os pés de Helena tremia. Ela ficou imóvel, um nó no estômago. As revelações estavam à vista. Mas o que era realmente a verdade? E que segredos estavam escondidos nas sombras da mansão? Em um instante de clareza, algo dentro dela despertou. Não apenas a busca por respostas, mas a urgência de proteger aqueles que amava. E enquanto o caos se intensificava, ela percebeu que a escolha era a dela, mas o tempo estava se esgotando. Os olhos de Helena estavam cheios de desespero, enquanto ela segurava o corpo sem vida de Marcelo. A dor a consumia, e o mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, as paredes da mansão ecoando um silêncio sinistro, quebrado apenas pelo som distante de vozes ameaçadoras. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Quem eram aqueles homens? E por que alguém se atreveria a machucar Marcelo? "Você vai pagar por isso", gritou um dos invasores, seus olhos fixos em Helena. O riso cruel do líder ecoou na sala, um som que cortava como uma faca. Enquanto isso, o corpo de Marcelo escorregou de seus braços, e Helena se viu arrastada de volta à realidade. Ela precisava se mover, agora. Mas onde? A mansão que antes parecia uma fortaleza, agora se transformava em uma armadilha. Com o coração acelerado, ela olhou para os homens, que se preparavam para avançar. A única saída estava no corredor estreito à esquerda, mas parecia uma eternidade ao atravessá-lo. "Helena!" O grito de Marcelo ressoava em sua mente, um eco de dor e urgência. Ela hesitou, lembrando-se do olhar de compaixão que ele havia lhe oferecido. Mas não poderia ficar ali. A verdade estava ao seu alcance, mas a fúria daqueles homens a cercava. Então ela tomou coragem e correu. Os passos pesados dos invasores atrás dela ressoavam como um tambor macabro. Ela mal podia respirar enquanto passava por portas e corredores, seu corpo hesitante, mas determinada a encontrar uma saída. Ao alcançar o fundo do corredor, ela se deparou com uma porta que nunca havia visto antes. "Ela está aqui! Pegue-a!" Era o líder, e a fúria em sua voz reverberou pelas paredes. Helena se virou a tempo de ver um dos homens, com a expressão de um predador, se aproximando. Ele levantou a mão, e um frio percorreu sua espinha, como se a própria morte estivesse se aproximando. Nesse instante, uma luz ofuscante emanou da arca. Era como se o próprio passado estivesse afloreando, e o homem congelou em seu lugar, olhando para a fonte de luz. O brilho aumentou, e em meio ao caos, uma figura emergiu da arca. Uma mulher, de pele pálida e cabelos longos, com um olhar tão penetrante que parecia cortar através da escuridão. Chegou a hora de revelar a verdade. Ela declarou com uma voz que ecoava através do tempo. "E está dentro dessa casa. Helena, você não sabe, mas seu destino está entrelaçado com o meu." O silêncio se instalou, e os homens hesitaram.
Helena sentia seu coração acelerar. Quem era essa mulher? Por que ela parecia estar tão conectada com tudo isso? E mais importante, qual era a verdade que ela estava prestes a desvendar? Marcelo não era o que parece. A mulher continuou, seus olhos fixos em Helena. Toda essa riqueza, esse legado, começou numa noite de tragédia. E agora, você precisa decidir como quer prosseguir. As palavras dela estavam impregnadas de poder. Mas antes que Helena pudesse processar essa revelação, o chão sob seus pés começou a tremer. A madeira do sótão estalou e um chuveiro de poeira se desprendeu do teto. Então, em um instante chocante, paredes começaram a se mover, mudando de posição e revelando um corredor secreto. Helena ficou paralisada, forçando os olhos a se ajustarem à nova realidade. O que era aquilo? De onde vinha aquele lugar? E a mulher? A luz ao redor dela parecia pulsar, como se estivesse viva. Helena se deu conta de que a verdade era mais complexa do que poderia imaginar. No entanto, o líder dos homens, agora aturdido, gritou: "Não podemos deixar ela escapar." E em um movimento rápido, ele apontou uma arma na direção da mulher da arca. "Você tem uma escolha a fazer. Ou você morre aqui." A mulher não se mexeu. Pelo contrário, ela se aproximou de Helena. "Aquilo que você deseja saber a respeito de Marcelo não está apenas em sua história, mas também em você." Ela se virou, enfrentando o agressor. "A verdade é que o que você procura nunca vai deixá-la." E com um movimento inesperado, o líder disparou. O som do tiro ecoou pelo sótão, mas em vez de atingir a mulher, a bala se desfez no ar, se desintegrando em uma nuvem de luz. Helena ficou ainda mais confusa. A mulher estava protegida, mas como? "Você não entende, não é?" A mulher olhou para Helena com intensidade. "Marcelo e eu temos mais em comum do que você imagina. Ele está vivo. Aparentemente, isto é tudo uma ilusão que ele criou. O que você vê é só uma parte de um jogo muito mais perigoso." Helena sentiu o chão se mover sob ela. O que isso significava? Se Marcelo estava vivo, o que implicava a morte dele que ela presenciou? A vida dela, a verdade. Tudo começou a parecer uma armadilha. E antes que pudesse perguntar mais, a mulher desapareceu em um brilho intenso, deixando Helena sozinha novamente, a escuridão envolvendo-a. O líder dos homens, agora mais furioso do que nunca, rugiu: "Encontraremos você. E quando fizermos, a verdade será revelada, custe o que custar." As palavras dele ecoaram em sua mente, enquanto ela se virava, sentindo o medo se intensificar. Helena estava exausta, mas a urgência a forçou a continuar. A escolha era dela, mas era uma escolha dentro de uma escolha. Aquela mansão continua a carregar segredos, e o jogo mal começou. Coração acelerado, ela estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais do que ela estava disposta a suportar. E logo, o verdadeiro horror a aguardava nas sombras. Helena estava paralisada, o coração batendo freneticamente no peito. A sensação de desespero ainda reverberava em seu corpo. Aquela mulher, a figura que emergiu da arca, havia provocado uma mudança no ar. Mas, com a ameaça do líder dos homens se aproximando, a urgência estava em seu cérebro. Ela sabia que precisava sair dali, e rápido.
Mas antes que pudesse dar um passo adiante, algo completamente inesperado aconteceu. O chão sob seus pés começou a tremer ainda mais intensamente. Era como se a mansão inteira estivesse se revoltando, e tudo ao redor começou a desmoronar. O sótão agitou-se, livros e móveis caindo, criando uma tempestade de poeira. Helena fechou os olhos, protegendo-se do caos. Quando abriu os olhos, um retângulo de luz iluminava um canto obscuro. Ela se virou e o que viu a deixou sem palavras. Uma passagem secreta, antiga e coberta de teias de aranha, estava se abrindo no piso de madeira, revelando uma escada que descia para a escuridão. O chão tremia sob o peso da tensão, enquanto os homens se mostravam desorientados com o que estava acontecendo. Um deles gritou: "O que está acontecendo?" Mas não teve tempo de esperar por respostas. Helena sentiu uma força inexplicável puxá-la em direção à passagem. Como se fosse um chamado, um impulso vital. Foi então que a mulher da arca olhou nos olhos e, com um gesto, a encorajou a seguir. Você precisa ir. A verdade está lá embaixo. É a única chance de você descobrir tudo. Helena hesitou. O desespero a envolvia, mas a promessa de respostas a atraía. E foi nesse exato momento que outro estrondo ecoou, desta vez mais perto, fazendo a mansão tremer, como se estivesse prestes a desmoronar. Sem mais tempo a perder, Helena se lançou para a passagem, descendo as escadas correndo. O ar frio a envolveu. Ela não sabia onde estava indo, mas não tinha tempo para pensar. O corredor se estendia à sua frente e o eco de seus passos pertugia as paredes. Finalmente, ela chegou a um salão amplo. As paredes estavam cobertas por tapeçarias desgastadas e incompreensíveis. No centro, havia uma mesa longa com documentos espalhados. Mas o que mais a chamou a atenção foi uma grande pintura na parede oposta. A imagem de uma família, com Marcelo no centro, cercado por rostos conhecidos, mas estranhamente distorcidos. Helena se aproximou e sua respiração suspendeu. Qualquer traço de medo se esvaíra diante daquela verdade. Os rostos eram dos desaparecidos de sua história. Pessoas que deveriam estar há muito mortas. Mas o que mais a chocou foi a presença inconfundível de alguém que ela não esperava ver, sua própria mãe, que morrerá. Quando ela era criança, a mulher da arca apareceu ao seu lado, os olhos cheios de compreensão. Ela nunca morreu, Helena, disse a mulher, a voz intensa. Ela foi mantida em segredo para proteger você. Marcelo engendrou tudo isso. Ele a escondeu da verdade, assim como escondeu a realidade de sua própria vida. A revelação a atingiu como um raio. O quê? Marcelo, o homem que ela havia começado a amar, que prometeu protegê-la, estava entrelaçado em uma teia de mentiras. Uma mistura de raiva e confusão a invadiu. Por quê? Por que ele faria isso? Porque a verdade é mais poderosa do que qualquer proteção. A mulher moveu a mão na direção da pintura. Agora, você precisa decidir se vai enfrentá-la ou se vai se esconder atrás das sombras. Nesse momento, forte barulho se espalhou pelo salão. Os homens de antes estavam descendo freneticamente, a fúria em seus olhos. Helena sentiu o coração acelerar novamente. Ela estava à beira de um novo entendimento, onde tudo o que acreditava estava prestes a se despedaçar. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um grito irrompeu do corredor e no caos alguém apareceu, trazendo com ela o seguinte:
uma verdade devastadora. Não se mexam. Eles estão esperando por vocês. A mulher que surgira era familiar. Helena ficou chocada ao reconhecer seu rosto. Era sua mãe, viva, mas com uma expressão de pavor. Vocês precisam ir agora. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, tudo girando entre o passado e o presente. Helena ficou sem ar, questionando tudo ao seu redor. Quem ela poderia realmente confiar? Como eram tão conectados? E mais importante, qual seria o preço de descobrir o que realmente estava escondido? O tempo estava se esgotando. A escolha era dela, mas o que estava em jogo era muito maior do que ela imaginara. Enquanto aqueles homens avançavam e sua mãe estendia a mão com um olhar urgente, Helena sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Ela teve que agir, e agora, mais do que nunca, as respostas estavam à vista, mas os segredos podiam custar tudo. Helena estava paralisada, o coração batendo freneticamente no peito. Sua mãe viva estava bem na sua frente, e tudo o que ela imaginara se desmoronava. A urgência crescia a cada segundo, enquanto os homens se aproximavam da passagem secreta. Mãe, como você? Mas a mulher a interrompeu com um gesto. Não há tempo para perguntas. Precisamos sair. O olhar dela era aflito. Helena sentiu a adrenalina percorrer suas veias. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a confusão se instalou. Ela deu um passo em direção à mãe, mas o grupo de invasores estava mais próximo, e a tensão aumentou. Você não pode simplesmente aparecer assim, Helena gritou, lutando contra a mistura de alívio e raiva. Onde você esteve todos esses anos? Isso não importa agora. A mulher rebateu. A desespero em sua voz era palpável. O que importa é que eles estão vindo. E Marcelo, ele nunca deveria ter te envolvido nisso. Com um barulho estrondoso, os homens irromperam no salão, fazendo o chão vibrar. Helena sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo? E então, antes que pudesse processar, o líder do grupo gritou. Foi você quem o traiu, e apontou para a mãe de Helena, a fúria em seus olhos. Ele se sacrificou por você. O quê? A revelação a atingiu como um golpe. O choque em seu corpo a paralisou ainda mais. Sacrificou-se? Do que você está falando? É verdade, Helena. O líder sorriu, um sorriso frio. Marcelo é o traidor. Ele nunca foi seu aliado. A verdade está profundamente enraizada em suas mentiras. Ele usou você para encobrir o que realmente fez, e agora está tudo prestes a acabar. Não, isso não pode ser verdade. O nó na garganta de Helena cresceu. Como poderia Marcelo ser o vilão quando tudo o que ela fez foi tentar protegê-lo? Mas a mulher ao seu lado parecia mais preocupada do que nunca. Helena, não escute. Marcelo, ele me traiu. Ele nunca foi o que parecia. Todos nós somos parte de um plano maior, uma vingança que se estende a gerações. A voz da mãe estava cheia de dor e urgência. Foi nesse instante que uma explosão sacudiu a mansão inteira. As paredes estouraram e um pedaço do teto desabou. Helena mal teve tempo para gritar, antes que tudo ao seu redor começasse a desmoronar. O queixo de Helena caiu. Era como se a casa estivesse trazendo à tona todas as verdades enterradas. Em meio ao caos, uma figura familiar surgiu nas sombras da fumaça. Era Marcelo. Ele estava de pé, firme, mas a expressão em seu rosto era diferente. Era de dor e arrependimento. Helena, eu não tive escolha. Ele gritou, tentando se aproximar. Mas os homens, agora descontrolados, se voltaram para ele. Traidor!
O líder cuspiu, avançando. Você vai pagar por ter nos enganado. Não dá mais para se esconder. Eu fiz o que era certo. Marcelo insistiu. Vocês não sabem do que estão falando. Mas mesmo enquanto ele falava, Helena sentiu que as palavras dele estavam sendo arrastadas pela tempestade de mentiras. Mas a verdade te libertará, disse a mulher, agarrando a mão de Helena, puxando-a para longe do tumulto, enquanto as paredes pareciam absolutamente estar se fechando sobre eles. Depende de você escolher o que fazer agora, Helena. Helena estava confusa, consumida pela dor de amar um homem que poderia ser um traidor. Ela olhou entre os dois, Marcelo e sua mãe, cada um clamando por sua fé. O que era real? Quem estava contando a verdade? A casa continuava a desabar e o tempo se esgotava. A única certeza que restava era que a vida como ela conhecia havia mudado para sempre. Numa fração de segundo, ela sentiu a escolha em suas mãos. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas qual verdade? E se ela escolhesse mal, quem pagaria o preço? Desesperada, Helena sabia que a resposta estava mais próxima do que jamais imaginou. Mas o futuro estava ameaçado sob o peso da destruição. E enquanto a fumaça subia e o caos reinava, a única pergunta que restava era: quem realmente era Marcelo? Helena estava paralisada, o coração batendo freneticamente no peito. Sua mãe, viva, estava bem na sua frente, e tudo o que ela imaginara se desmoronava. A urgência crescia a cada segundo, enquanto os homens se aproximavam da passagem secreta. Mãe, como você? Mas a mulher a interrompeu com um gesto. Não há tempo para perguntas. Precisamos sair. O olhar dela era aflito. Helena sentiu a adrenalina percorrendo suas veias. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a confusão se instalou. Ela deu um passo em direção à mãe, mas o grupo de invasores estava mais próximo e a tensão aumentou. Você não pode simplesmente aparecer assim, Helena gritou, lutando contra a mistura de alívio e raiva. Onde você esteve todos esses anos? Isso não importa agora. A mulher rebateu, o desespero em sua voz palpável. O que importa é que eles estão vindo. E Marcelo, ele nunca deveria ter te envolvido nisso. Com um barulho estrondoso, os homens irromperam no salão, fazendo o chão vibrar. Helena sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo? Então, antes que pudesse processar, o líder do grupo gritou: foi você quem o traiu, e apontou para a mãe de Helena, a fúria em seus olhos. Ele se sacrificou por você. O quê? A revelação a atingiu como um golpe. O choque em seu corpo a paralisou ainda mais. Sacrificou-se? Do que você está falando? É verdade, Helena. O líder sorriu. Um sorriso frio. Marcelo é o traidor. Ele nunca foi seu aliado. A verdade está profundamente enraizada em suas mentiras. Ele usou você para encobrir o que realmente fez. E agora está tudo prestes a acabar. Não, isso não pode ser verdade. O nó na garganta de Helena cresceu. Como poderia Marcelo ser o vilão quando tudo o que ela fez foi tentar protegê-lo? Mas a mulher ao seu lado parecia mais preocupada do que nunca. Helena, não escute. Marcelo, ele me traiu. Ele nunca foi o que parecia. Todos nós somos parte de um plano maior. Uma vingança que se estende a gerações. A voz da mãe estava cheia de dor e urgência. Foi nesse instante que uma explosão sacudiu a mansão inteira. As paredes estouraram e um pedaço do teto desabou.
Helena mal teve tempo para gritar antes que tudo ao seu redor começasse a desmoronar. O queixo de Helena caiu. Era como se a casa estivesse trazendo à tona todas as verdades enterradas. Em meio ao caos, uma figura familiar surgiu nas sombras da fumaça. Era Marcelo. Ele estava de pé, firme, mas a expressão em seu rosto era diferente. Era de dor e arrependimento. Helena, eu não tive escolha, ele gritou, tentando se aproximar. Mas os homens, agora descontrolados, se voltaram para ele. Traidor! O líder cuspiu, avançando. Você vai pagar por ter nos enganado. Não dá mais para se esconder. Eu fiz o que era certo. Marcelo insistiu. Vocês não sabem do que estão falando. Mas mesmo enquanto ele falava, Helena sentiu que as palavras dele estavam sendo arrastadas pela tempestade de mentiras. Mas a verdade te libertará, disse a mulher, agarrando a mão de Helena, puxando-a para longe do tumulto, enquanto as paredes pareciam absolutamente estar se fechando sobre eles. Depende de você escolher o que fazer agora, Helena. Helena estava confusa, consumida pela dor de amar um homem que poderia ser um traidor. Ela olhou entre os dois, Marcelo e sua mãe, cada um clamando por sua fé. O que era real? Quem estava contando a verdade? A casa continuava a desabar e o tempo se esgotava. A única certeza que restava era que a vida como ela conhecia havia mudado para sempre. Em uma fração de segundo, ela sentiu a escolha em suas mãos. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas qual verdade? E se ela escolhesse mal, quem pagaria o preço? Desesperada, Helena sabia que a resposta estava mais próxima do que jamais imaginara. Mas o futuro estava ameaçado sob o peso da destruição. Então, como um raio cortando a escuridão, uma voz ecoou nítida dentro dela. Sua irmã. Ela havia sido dada como desaparecida há anos e, por um momento, tudo se desfez na mente de Helena, quando a lembrança a atingiu. Como ela nunca pôde imaginar que era parte disso? Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando que a batalha em que estavam envolvidos era mais pessoal do que ela jamais poderia supor. O que está acontecendo? Você nunca disse que tinha uma irmã. Helena gritou, com os olhos arregalados. Marcelo, agora paralisado pela revelação, parecia abalado. Ele sabia mais do que estava deixando transparecer. A tensão na sala disparou e a dúvida se fez palpável entre os três. Helena sentiu um frio na espinha, uma nova camada de complexidade surgindo. Agora, a verdade já não era apenas sobre Marcelo e sua mãe, mas sobre sua própria identidade. Você escondeu isso de mim. Ela virou-se para a mãe, sua voz cortando como uma faca. A mulher mordeu o lábio, hesitando. Era para eu te proteger, Helena. O que eu fiz? Mas não acabou. Um novo ruído ecoou pela casa. A porta do salão se abrindo para revelar mais homens. Agora era uma horda. Todos com armas, prontos para acabar com o que restava. A escolha de Helena se tornava mais urgente. E agora? Ela olhou ao redor, o pânico iluminando seu olhar. O que fazer com as verdades que estavam entrelaçadas com mentiras? O que Marcelo realmente sabia sobre sua irmã? De repente, o piso sob seus pés tremia mais uma vez. Algo enorme estava prestes a acontecer, e Helena sentiu que o suspense era quase insuportável. A última palavra que a mãe havia dito ecoou em sua mente. Você precisa escolher. Apenas a escolha poderia mudar tudo. E enquanto o caos se intensificava,
A única certeza era a incerteza sobre o que estava prestes a acontecer. Helena estava paralisada, o coração batendo freneticamente no peito. Sua mãe, viva, estava bem à sua frente, e tudo o que ela imaginara se desmoronava. A urgência crescia a cada segundo, enquanto os homens se aproximavam da passagem secreta. Mãe, como você? Ela, mas a mulher a interrompeu com um gesto. Não há tempo para perguntas. Precisamos sair. O olhar dela era aflito. Helena sentiu a adrenalina percorrer suas veias. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a confusão se instalou. Ela deu um passo em direção à mãe, mas o grupo de invasores estava mais próximo e a tensão aumentou. Você não pode simplesmente aparecer assim, Helena gritou, lutando contra a mistura de alívio e raiva. Onde você esteve todos esses anos? Isso não importa agora. A mulher rebateu, o desespero em sua voz palpável. O que importa é que eles estão vindo. E Marcelo, ele nunca deveria ter te envolvido nisso. Com um barulho estrondoso, os homens irromperam no salão, fazendo o chão vibrar. Helena sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo? E então, antes que pudesse processar, o líder do grupo gritou: Foi você quem o traiu. E apontou para a mãe de Helena, com a fúria em seus olhos. Ele se sacrificou por você. O quê? A revelação a atingiu como um golpe. O choque em seu corpo a paralisou. Ainda mais. Sacrificou-se? Do que você está falando? É verdade, Helena. O líder sorriu, um sorriso frio. Marcelo é o traidor. Ele nunca foi seu aliado. A verdade está profundamente enraizada em suas mentiras. Ele usou você para encobrir o que realmente fez. E agora, está tudo prestes a acabar. Não, isso não pode ser verdade. O nó na garganta de Helena cresceu. Como poderia Marcelo ser vilão quando tudo o que ela fez foi tentar protegê-lo? Mas a mulher ao seu lado parecia mais preocupada do que nunca. Helena, não escute. Marcelo, ele me traiu. Ele nunca foi o que parecia. Todos nós somos parte de um plano maior, uma vingança que se estende a gerações. A voz da mãe estava cheia de dor e urgência. Foi nesse instante que uma explosão sacudiu a mansão inteira. As paredes estouraram e um pedaço do teto desabou. Helena mal teve tempo para gritar antes que tudo ao seu redor começasse a desmoronar. O queixo de Helena caiu. Era como se a casa estivesse trazendo à tona todas as verdades enterradas. Em meio ao caos, uma figura familiar surgiu nas sombras da fumaça. Era Marcelo. Ele estava de pé, firme, mas a expressão em seu rosto era diferente. Era de dor e arrependimento. Helena, eu não tive escolha, ele gritou, tentando se aproximar. Mas os homens, agora descontrolados, se voltaram para ele. Traidor! O líder cuspiu, avançando. Você vai pagar por ter nos enganado. Não dá mais para se esconder. Eu fiz o que era certo. Marcelo insistiu. Vocês não sabem do que estão falando. Mas mesmo enquanto ele falava, Helena sentiu que as palavras dele estavam sendo arrastadas pela tempestade de mentiras. Mas a verdade te libertará, disse a mulher, agarrando a mão de Helena, puxando-a para longe do tumulto, enquanto as paredes pareciam absolutamente estar se fechando sobre eles. Depende de você escolher o que fazer agora, Helena. Helena estava confusa, consumida pela dor de amar um homem que poderia ser um traidor. Ela olhou entre os dois, Marcelo e sua mãe, cada um clamando por sua fé. O que era real? Quem estava contando a verdade? A casa continuava a desabar, e o tempo se esgotava. Era agora ou nunca. Eu preciso entender, preciso saber,
gritou Helena, sentindo a pressão aumentar. E foi aí que um estrondo ainda mais forte ecoou, fazendo todos tremerem. Uma figura envelopada em sombras apareceu à sua frente, interrompendo o confronto. Era alguém que ninguém esperava vê-lo. Um homem com um olhar gelado e familiar. Surpresa. Ele riu, e com ele, o ambiente pareceu congelar. É você, Helena sussurrou, os lábios tremendo. Por que você está aqui? O homem sorriu maliciosamente. Porque é hora de esclarecer algumas coisas. Eu sou o que você nunca soube. O verdadeiro controlador dessa história. A revelação a atingiu como uma onda, as palavras se enredando em sua mente. O que ele queria dizer com isso? E como ele se encaixava em tudo? Eu sou seu pai, Helena, ele disse, e seu olhar narcisista sobre o passado dela fez o chão desmoronar sob seus pés. A verdade seiva dela se fragmentava. Não é possível. Você morreu. Todos acharam que você tinha morrido, gritou Helena. Morri? Isso é o que eles queriam que você acreditasse. Ele sorriu. A satisfação em seu olhar era brutal. Eu estive observando tudo, manipulando cada passo. E Marcelo? Ele estava trabalhando para mim desde o início. As revelações foram como um soco no estômago. O homem que nunca viu, o responsável por todo o seu sofrimento, de repente era uma presença palpável. O desespero se misturava à raiva. Uma tempestade de confusões a invadiu. Marcelo, em choque, olhou para Helena. Não pode ser verdade. Eu fiz de tudo para proteger você. Mas Helena já não sabia em quem acreditar. O caos aumentou, e o sonho que ela teve de encontrar sua mãe à sua frente começava a parecer uma armadilha. O chão tremia, a verdade parecia estar desmoronando mais uma vez, e as escolhas pesavam como pedras em seu coração. O pai, o traidor, o amor, tudo se dissolvia na confusão. O que ela faria agora? Com a casa desmoronando e todos os segredos finalmente revelados, a única certeza que Helena tinha era que tudo estava prestes a mudar de maneira que ela nunca imaginou. Enquanto as sombras cercavam, a única pergunta que restava era: em quem ela poderia realmente confiar? Helena estava em choque, cuspindo palavras sem sentido enquanto a realidade se desdobrava diante dela. Seu pai, o homem que pensou ter perdido para sempre, agora estava ali, como se o destino quisesse desafiá-la. A confusão e a dor a consumiam, mas a urgência não lhe dava tempo para hesitar. Você não pode ser meu pai, ela gritou, a voz ecoando no salão em ruínas. O barulho da batalha lá fora apenas aumentava, criando uma trilha sonora apavorante. Você me abandonou. Você não teve coragem de ficar. Helena, ele apressou-se a falar, mas sua expressão esboçava um tipo de frustração que a deixava ainda mais confusa. Eu tive meus motivos. O que você não entende é que Marcelo... Um novo estrondo cortou o espaço, fazendo o teto ruir ao fundo. Aquele momento estava se transformando em um pesadelo. A incerteza tomou conta dela, e seu coração estava prestes a romper. Então, no meio do caos, a mãe de Helena, ainda ao lado dela, visivelmente apavorada, exclamou: Cale-se, ele não pode saber. O que você fez? Isso não pode vir à tona. O silêncio caiu abruptamente. O olhar do pai de Helena se transformou em uma tempestade de fatores e emoções enquanto ele lentamente processava as palavras da mulher. O que você está dizendo? O que ele não pode saber? Sem dar tempo para que as respostas fossem articuladas, outro som estrondoso envolveu a mansão. O grupo de homens que invadira o local agora se aproximava, e o pânico se instalou.
Helena sentia que estava sendo puxada em direções opostas. Precisamos sair. E antes que pudesse pensar, uma sombra mais alta, uma figura obscura emergiu na entrada do salão. Era um homem encapuzado, com um olhar que parecia atravessar a alma de quem olhasse. Ele não fazia parte de nenhum dos lados, a tensão palpável aumentando no ar. Você não devia ter voltado, o homem disse com uma voz profunda e serena, enquanto todos congelavam. Você. O pai de Helena rosnou, reconhecendo a figura. O que você está fazendo aqui? A tensão aumentou ainda mais. O tal homem começou a caminhar lentamente em direção a eles, e cada passo ecoava como um trovão. A verdade se aproxima, e o que você tanto teme será revelado. Hoje, as máscaras cairão. Marcelo, agora se recuperando da confusão inicial, se aproximou ainda podendo ouvir o caos lá fora. Ecos de gritos e sons de luta. O que você quer? O que está acontecendo? O homem encapuzado deu um sorriso enigmático. Quando você se une a um segredo muito profundo, todos ao seu redor viram peças de um quebra-cabeça. E cada peça tem seu preço. Ele olhou diretamente para Helena, como se estivesse lendo sua alma. Você é a chave e a prisioneira ao mesmo tempo. Um frio percorreu a espinha de Helena, enquanto o peso de suas palavras se instalava. O que ele sabia? Como tudo isso se encaixava? O olhar entre sua mãe e seu pai estava cheio de histórias não contadas, verdades enterradas e um desejo desesperado de proteção. O que eram eles um para o outro realmente? Então, como se o próprio ar ao redor estivesse mudando, algo realmente chocante aconteceu. A mulher nas sombras da arca agora se manifestou como uma memória vívida. Uma imagem de um bebê sendo levado, braços desesperados tentando alcançar. Você não pode estar falando da noite em que eu... Helena mal conseguiu terminar a frase. Exato, ele, confirmou, e cada pessoa aqui tem seu papel nesse desfecho. Você sempre esteve entrelaçada com as escolhas deles. As palavras se acumulavam e nas sombras do salão desmoronando, Helena percebeu que o que sabia sobre sua vida poderia ser uma construção feita de mentiras, um manipulador à espreita, um amor perdido e as verdades se acumulando como os escombros ao seu redor, enquanto o chão se abria em fissuras com o peso de segredos ameaçando engoli-los. O último suspiro do passado ecoou na mente de Helena. Você é mais do que imagina. O homem encapuzado parecia morrendo na expectativa de algo. O barulho à sua volta, menos como um campo de batalha e mais como um colégio de almas. E nesse momento de vertigem, a realidade dela se fragmentou em uma nova direção. Mas a pergunta final ainda pulsava como um grito dentro dela. Quem realmente eram eles? E o que significava cada uma das verdades que ainda estavam por vir? O chão tremia sob os pés de Helena. O tremor de toda a mansão, revelando que o tempo estava se esgotando. O homem encapuzado, que insistia em dizer que era seu pai, estava no centro do caos. O semblante de sua mãe mostrava uma mistura de desespero e raiva, enquanto os homens que ameaçavam suas vidas se aproximavam. O que a verdade significava agora? Você prometeu que nos protegeria, Helena gritou, a frustração inflamando sua voz. E agora você aparece como se nada tivesse acontecido. Eu fui forçado a ficar longe, Helena. O homem respondeu. O plano era muito maior do que todos nós. Você tem que entender que havia enormes riscos. E enquanto ele falava, as lembranças começaram a assombrá-la. Flashbacks de momentos em sua infância.
promessas feitas e segredos guardados em caixas de madeira. A confusão e a dor a sufocavam. O que realmente estava acontecendo? As paredes ao redor estavam desmoronando, e a verdade parecia tão instável quanto a estrutura da mansão. "O que você está escondendo?" perguntou Helena, o coração pulsando. "Marcelo, ele sempre esteve em perigo. Você tem que parar de acreditar nele." A voz da mãe ecoou com urgência, mas Helena não sabia mais em quem confiar. Os homens entraram na sala enquanto o teto estalava, e a fumaça subia. A tensão era eletrizante. "Deixe em paz!" gritou Marcelo, que finalmente conseguiu se levantar, ferido, mas determinado. Seu olhar se encontrou com o de Helena. "Você não sabe quem você realmente é. Parem!" Helena, num grito, a voz quebrada pelo desespero. E foi então que uma explosão de iluminação cortou o caos, como se a própria casa estivesse tentando se libertar da dor. Helena olhou para todas as faces ao seu redor. 2 gerações de mentiras, segredos se espremendo em um espaço tão pequeno. "Chega, eu quero a verdade, mesmo que doa." E no exato momento em que proferiu aquelas palavras, algo dentro dela mudou. Ela sentiu uma onda de poder. "Eu não posso continuar assim. A busca pela verdade é minha." Com essa determinação, ela olhou para o homem encapuzado. "O que você fez com minha família?" O tom dela era firme, como se estivesse desafiando o próprio destino. "Eu apenas fiz o que parecia certo." Ele respondeu, mas seus olhos vacilaram. Helena percebia que o ambiente estava se transformando. E como se a casa estivesse escutando, uma luz se acendeu do fundo da sala, fazendo aqueles homens hesitarem. Ela caminhou até a origem daquela luz, um brilho tranquilizador que cortava a escuridão. Marcelo, sempre à sua sombra, finalmente se aproximou. "Você é mais forte do que imagina. Nós podemos enfrentar isso juntos." A alma de Helena se encheu de coragem. "Então vamos juntos. Acredito em nós. Essa história é nossa." No instante em que as mãos se tocaram, a luz se intensificou. Helena sentiu que algo quebrava dentro dela. Dores antigas se desenrolando como fitas de uma verdade escondida. Mas a vida ainda pulsava. Em loop e no caos da mansão, as verdades iam se revelando. Os homens perturbadores hesitaram. O homem encapuzado olhou ao redor e, percebendo que seu tempo estava acabando, gritou: "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." Então, com uma explosão de luz que imergiu todo o ambiente, um último eco se fez ouvir. Os fantasmas do passado estavam prestes a serem libertados, e Helena se viu à beira de uma nova jornada, mais aberta e viva do que nunca. "Este é o nosso momento. Vamos juntos!" ela gritou, invigorada pela coragem de confrontar o desconhecido. Mas a dúvida ficou. Como seriam as consequências? O que mais estava à espreita nas sombras? Um novo amanhecer estava prestes a surgir. Mas quais segredos atingiriam as bases de quem ela pensava ser? E assim, diante daquela luz poderosa e reveladora, o futuro se desenhava e completava, enquanto a história de todos os envolvidos ainda estava longe de terminar. Mas e você? Agora que a verdade está à espreita e o desfecho se aproxima, você não pode perder as próximas histórias exclusivas. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nada. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrir esse universo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse fim chocante. Eu quero saber o que você pensa.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Juntos somos mais fortes.